Imagine alguém que te olha nos olhos e promete amor eterno. Mas dias depois, esse mesmo olhar se transforma em gelo. Você tenta entender, se culpa, procura onde errou, mas nada faz sentido. O silêncio vira punição. A frieza corta mais que palavras. E quando você mais precisa de respostas, vem o golpe final. Ele desaparece. Sem explicações, sem despedida, como se você nunca tivesse existido. O nome disso não é amor, é manipulação. E quem está por trás desse jogo psicológico sabe exatamente o que está fazendo. Isso não é acidente. É tática. É o roteiro calculado de um narcisista. Carl Jung, mestre da psique humana, já alertava. O que não é consciente se manifesta como destino. E é exatamente assim que muitas vítimas de narcisistas vivem. Como se tivessem sido amaldiçoadas por um destino cruel, quando, na verdade, estão presas em um padrão psicológico invisível. Hoje, você vai entender esse padrão. Vai enxergar, com clareza brutal, como o silêncio e a frieza não são simples reações emocionais, mas instrumentos cirúrgicos usados por mentes manipuladoras para destruir sua autoestima, isolar sua identidade e manter você em um ciclo interminável de culpa e esperança. Este vídeo não é apenas uma explicação, é um espelho. E talvez, pela primeira vez, você vai conseguir olhar de frente para o que te fizeram e para quem realmente fez. O silêncio dele não é sobre paz. A frieza não é sobre distanciamento emocional. Tudo isso é o ensaio para o golpe final. Aquele momento em que o narcisista some, te desmonta por dentro e ainda faz você sentir que foi a culpada. Mas hoje, você não vai mais cair nesse truque. Hoje, vamos desmontar essa armadilha com as próprias chaves que Jung nos deu. Prepare-se, porque o que será revelado aqui pode mudar completamente a forma como você vê seu passado, suas feridas e, o mais importante, seu valor. Você merece saber a verdade por trás do jogo sujo que foi jogado contra você. E mais do que isso, merece sair dele com consciência, força e uma nova percepção de si mesma. É hora de sair da ilusão e encarar a realidade com coragem. Se você já sentiu aquele vazio após ser ignorada, aquele frio na espinha quando ele desapareceu sem motivo, ou aquela dor surda de ser tratada como nada, este vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque cada segundo daqui para frente vai ser uma chave que te liberta, não só do narcisista, mas da prisão invisível em que ele te colocou. O silêncio do narcisista não é uma ausência neutra, é uma presença tóxica. Para quem está do outro lado, não existe paz, apenas um grito abafado de abandono. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos se torna nossa sombra. O narcisista, incapaz de lidar com sua própria vulnerabilidade, se vinga silenciosamente no outro. E esse silêncio, aparentemente banal, é uma das formas mais cruéis de manipulação emocional. Ele não está em silêncio porque não sabe o que dizer. Ele está em silêncio porque sabe exatamente o que está fazendo, deixando você se consumir por dentro. Esse tipo de silêncio é diferente do distanciamento comum em relacionamentos. É uma tática estratégica, fria, calculada. Ele se cala para que você fale demais. Ele some para que você se desespere. Ele ignora para que você se questione. E quando você procura, insiste, se humilha, ele vence. A vitória dele está no seu colapso emocional. Jung descrevia esse fenômeno como inversão de energia psíquica, onde o poder interno do indivíduo é drenado e transferido para fora. Neste caso, ao manipulador. Você passa a viver para interpretar o silêncio dele, e esquece de interpretar o seu próprio grito. O mais destrutivo desse silêncio é que ele não é apenas ausência de som, mas ausência de valor. A vítima se sente invisível, descartável, pequena, e é aí que o jogo começa a moldar a mente. A dúvida penetra, a autoestima despenca, a ansiedade assume o controle. A vítima não sabe mais se está sendo punida, testada ou esquecida. Jung alertava que o inconsciente age quando o ego perde a direção, e o silêncio do narcisista é justamente o gatilho para essa desconexão. A vítima começa a viver em função de sinais sutis, tentando prever reações e antecipar rejeições. Em muitos casos, esse silêncio também carrega uma camada de culpa projetada. O narcisista te abandona emocionalmente,
mas te faz acreditar que foi você quem causou isso. Essa é uma das manipulações mais sombrias descritas na teoria junguiana, a projeção. O que o narcisista recusa em si, ele joga sobre você. Ele é frio, mas diz que você é intensa demais. Ele é ausente, mas te acusa de ser grudenta. E assim, o silêncio dele ecoa como uma falsa verdade que você, aos poucos, começa a aceitar. Mas por que isso dói tanto? Porque o ser humano foi feito para conexão. E quando essa conexão é quebrada de forma súbita e cruel, a dor emocional se assemelha, neurologicamente, à dor física. O narcisista sabe disso e usa como uma faca invisível. E se você chegou até aqui, talvez tenha entendido que o silêncio dele nunca foi inocente. Foi uma arma. E você, por mais forte que seja, foi atingida. Mas agora, pela consciência, é possível começar a retirar essa lâmina. Quando o silêncio não é mais suficiente, o narcisista ativa sua segunda arma, a frieza. Um gelo calculado, que finge ser maturidade emocional, mas é, na verdade, um escudo da própria covardia. Jung dizia que o eu superior só se manifesta quando o ego se rende. Mas no narcisista, o ego é o imperador. Ele não sente culpa real, apenas finge remorso quando lhe convém. E a frieza é o palco onde ele encena ser alguém racional, centrado, maduro, enquanto na verdade se esconde de qualquer vulnerabilidade real. A frieza não é apenas emocional, ela é estratégica. O narcisista sabe quando se afastar, quando rir com desdém, quando desvalorizar o que te emociona. Ele age com superioridade, como se fosse iluminado demais para se envolver em dramas. Mas esse distanciamento é falso. Jung explicava que as pessoas frias não são emocionalmente evoluídas, mas sim emocionalmente reprimidas, e que toda repressão emocional gera sombra, e sombra reprimida, quando projetada, fere. No narcisista, essa ferida é projetada como desprezo. Você começa a sentir que está exagerando, que talvez seja mesmo sensível demais, que ele é o racional da relação, que você deve se controlar para não afastá-lo. E nesse ponto, o jogo já está armado. Você, aos poucos, abandona sua espontaneidade, reprime suas emoções legítimas, tudo para não ser chamada de louca. O narcisista te treinou para ter medo de sentir. Jung dizia que o maior perigo da sombra não é ela existir, mas não ser reconhecida. E agora, a sua dor é negada como se fosse exagero. É nesse estágio que muitos começam a adoecer emocionalmente. A frieza do narcisista ativa um ciclo de ansiedade. Você nunca sabe o que esperar, o que vai vir a seguir. Pode ser um elogio frio, uma crítica disfarçada, ou simplesmente um sumiço. A imprevisibilidade constante te mantém em alerta, como um animal em perigo. E esse estado, sustentado por muito tempo, leva à exaustão emocional. O narcisista não te empurra de uma vez para o abismo. Ele te faz viver na beira, em equilíbrio instável. O mais cruel é que, enquanto você tenta se manter de pé, ele te observa como quem analisa um experimento. E quando você finalmente quebra, ele se mostra surpreso. Nossa, você está descompensada. Era só um tempo. Você entendeu tudo errado. Esse é o momento exato em que ele invalida sua dor. E você, já machucada, se pergunta se não exagerou mesmo. Mas não. A frieza dele nunca foi sobre equilíbrio. Foi sobre domínio. O golpe final do narcisista não é dado com palavras, mas com ausência. Quando ele percebe que você está emocionalmente frágil, instável, dependente, ele dá o último passo do jogo. Desaparece. Mas não de forma simples. Ele some no auge da sua necessidade, no ápice da sua entrega, no momento em que você mais precisava de uma explicação, de uma verdade, de um ponto final. E esse desaparecimento não é fuga, é estratégia. É o abandono calculado que visa destruir sua identidade por completo. Carl Jung dizia que, onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, falta o amor. O narcisista escolhe o poder. Sempre. Esse desaparecimento repentino ativa em você um colapso interno, que Jung classificaria como quebra da persona. Tudo aquilo que você acreditava ser começa a desmoronar. Você se pergunta: o que eu fiz de errado?
E essa é a pergunta mais perigosa. Porque ela abre as portas para que você reconstrua a história inteira sob a ótica da culpa. Você começa a revisar conversas, gestos, dias e noites, buscando algum erro seu. Mas não existiu erro, existiu manipulação. Você foi levada, passo a passo, até o ponto onde se tornar descartável pareceu lógico, quando, na verdade, foi apenas cruel. O narcisista, nesse momento, já está com outra vítima, já está em outro palco, mas faz questão de deixar migalhas digitais para você encontrar. Uma curtida em rede social, uma indireta, uma foto provocativa. Ele sabe que você ainda observa e usa isso contra você. O golpe final não termina no desaparecimento. Ele se estende na tortura silenciosa da substituição. Jung chamava isso de relação simbiótica inconsciente. Você foi transformada em extensão emocional dele. E agora que ele te cortou, você se sente mutilada. É como se ele tivesse levado parte de você ao ir embora. O maior risco aqui não é apenas o trauma do abandono, mas o ciclo vicioso que começa. A vítima sente que precisa de respostas, e essa busca aprende novamente no campo gravitacional do narcisista. Você quer entender o que aconteceu, quer uma explicação, um pedido de desculpas, mas ele nunca virá, porque para o narcisista, o fim não precisa ser digno. Ele precisa ser útil. Ele te destrói para que você sinta saudade até da dor. E nessa saudade distorcida, você se torna uma prisioneira emocional, disposta a aceitar qualquer migalha de retorno. E aqui está a chave. Carl Jung nos ensina que aquilo que resistimos persiste. Enquanto você lutar para entender o porquê do golpe, continuará presa na energia dele. É preciso aceitar o que a mente não entende, mas que a alma sente. Ele não era amor. Ele era teste. Era espelho. Era sombra. E sua libertação começa não com respostas, mas com consciência. A consciência de que o golpe final não destruiu quem você é, apenas desmontou quem você foi levada a ser. E agora, com cada pedaço recuperado, você poderá voltar a si. Após o golpe final, a sensação é de deserto interno. Nada faz sentido. A autoestima está em ruínas. Mas é exatamente aqui que Jung nos apresenta o ponto de virada, o processo de individuação. Para ele, esse é o movimento pelo qual o ser humano abandona as máscaras que usava para agradar os outros e reencontra a sua essência. E essa essência, diferente do que o narcisista fez você acreditar, não é fraca, exagerada ou carente. É poderosa, é viva e está esperando para emergir das cinzas dessa experiência. A dor, por mais sufocante que pareça, é o parto do seu verdadeiro eu. O narcisista te afastou do seu centro ao usar o silêncio e a frieza como armas. Agora, a libertação começa quando você faz o caminho de volta. Não para ele, mas para você. Jung dizia que quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. E é essa virada de direção que inicia a cura. Deixar de buscar respostas nas atitudes dele e começar a buscar perguntas na sua própria alma. O que eu aprendi com tudo isso? Em que momento deixei de me ouvir? Por que aceitei migalhas quando merecia banquetes? Essas perguntas, embora dolorosas, são as sementes do despertar. Neste ponto da jornada, é comum que surjam recaídas emocionais. Saudade, vontade de mandar mensagem, esperança de reconciliação. Mas agora você entende que não é saudade da pessoa, é saudade da ideia, da ilusão. Jung afirmava que somos dominados por tudo aquilo que nosso eu rejeita. E nesse caso, a recaída não é amor, é apego à dor conhecida. É o medo do vazio que vem com a ruptura. Mas esse vazio não é punição, é espaço. Espaço para você se reconstruir. Espaço para a sua verdadeira luz emergir. O processo de individuação exige coragem. Você começa a resgatar sua voz, suas vontades, suas emoções sem censura. Começa a entender que ser intensa não é defeito, é potência. Que sentir profundamente não é fraqueza, é conexão. E que o amor de verdade nunca viria acompanhado de jogos mentais. Jung chamava esse momento de integração da sombra, quando você acolhe tudo o que te compõe, até o que foi rejeitado por quem não soube te amar. Você se torna inteira, e ninguém mais poderá te fragmentar. E então, algo mágico acontece. A dor vira força.
o trauma se transforma em sabedoria. E o jogo sujo do narcisista perde o poder. Porque ele só funciona enquanto você não enxerga o tabuleiro. Agora você vê. E quem vê, se liberta. A consciência é o antídoto mais poderoso contra a manipulação. E Jung, com sua genialidade, te entregou essa chave. Agora ela está nas suas mãos. E é você quem decide o próximo passo da sua história. Após o golpe final, a sensação é de deserto interno. Nada faz sentido. A autoestima está em ruínas. Mas é exatamente aqui que Jung nos apresenta o ponto de virada. O processo de individuação. Para ele, esse é o movimento pelo qual o ser humano abandona as máscaras que usava para agradar os outros e reencontra a sua essência. E essa essência, diferente do que o narcisista fez você acreditar, não é fraca, exagerada ou carente. É poderosa, é viva e está esperando para emergir das cinzas dessa experiência. A dor, por mais sufocante que pareça, é o parto do seu verdadeiro eu. O narcisista te afastou do seu centro ao usar o silêncio e a frieza como armas. Agora, a libertação começa quando você faz o caminho de volta. Não para ele, mas para você. Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é essa virada de direção que inicia a cura. Deixar de buscar respostas nas atitudes dele e começar a buscar perguntas na sua própria alma. O que eu aprendi com tudo isso? Em que momento deixei de me ouvir? Por que aceitei migalhas quando merecia banquetes? Essas perguntas, embora dolorosas, são as sementes do despertar. Neste ponto da jornada, é comum que surjam recaídas emocionais. Saudade, vontade de mandar mensagem, esperança de reconciliação. Mas agora você entende que não é saudade da pessoa, é saudade da ideia, da ilusão. Jung afirmava que somos dominados por tudo aquilo que nosso eu rejeita. E nesse caso, a recaída não é amor, é apego à dor conhecida. É o medo do vazio que vem com a ruptura. Mas esse vazio não é punição, é espaço. Espaço para você se reconstruir. Espaço para a sua verdadeira luz emergir. O processo de individuação exige coragem. Você começa a resgatar sua voz, suas vontades, suas emoções sem censura. Começa a entender que ser intensa não é defeito, é potência, que sentir profundamente não é fraqueza, é conexão, e que o amor de verdade nunca viria acompanhado de jogos mentais. Jung chamava esse momento de integração da sombra, quando você acolhe tudo o que te compõe, até o que foi rejeitado por quem não soube te amar. Você se torna inteira, e ninguém mais poderá te fragmentar. E então, algo mágico acontece. A dor vira força. O trauma se transforma em sabedoria. E o jogo sujo do narcisista perde o poder. Porque ele só funciona enquanto você não enxerga o tabuleiro. Agora você vê. E quem vê, se liberta. A consciência é o antídoto mais poderoso contra a manipulação. E Jung, com sua genialidade, te entregou essa chave. Agora ela está nas suas mãos. E é você quem decide o próximo passo da sua história. Agora que toda a verdade foi exposta, talvez você esteja sentindo um peso diferente. Não aquele peso da dor, mas o peso da consciência. E a consciência é o primeiro passo da liberdade. Tudo aquilo que te fizeram acreditar, que você era o problema, que era exagerada, que merecia o silêncio, nada disso é verdade. Você não foi fraca por amar, foi corajosa por sentir, foi inteira com quem só sabia ser metade. E hoje, ao compreender o jogo sujo do narcisista, você se torna livre não apenas dele, mas da versão de si mesma que acreditava que precisava mendigar por amor. Carl Jung nos ensinou que aquilo que está oculto em nós grita através das nossas relações. E talvez agora você entenda por que essa dor doeu tanto, porque ela ativou feridas antigas, porque te fez esquecer quem você era. Mas agora, com cada insight que você teve aqui, sua identidade começa a retornar. O silêncio dele não é mais um castigo. É um espelho quebrado. A frieza dele não é mais um padrão. É uma cortina caída. E o golpe final não foi o fim da sua história. Foi o início do seu renascimento. A verdadeira cura não acontece do dia para a noite, mas começa exatamente aqui, quando você se compromete a não mais aceitar menos do que merece. Quando decide parar de se diminuir para caber em histórias pequenas demais. A dor,
por mais devastadora que tenha sido, não veio para te matar. Veio para te acordar. E se você chegou até aqui, é porque sua alma gritou mais alto que o medo. Você já deu o passo mais difícil, enxergar. Agora é hora de caminhar, com consciência, com firmeza e com amor próprio restaurado. Você não está sozinha. Existem milhares de outras pessoas que passaram por isso, que sentem essa mesma dor que você sentiu em silêncio. Compartilhar este vídeo é mais do que divulgar um conteúdo. É estender a mão a quem ainda está presa na sombra, sem saber como sair. Curta, comente e se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é um degrau para a sua libertação. E cada comentário seu é uma faísca de coragem que acende outras almas. Sua dor virou força. Sua história agora cura. E a sua voz, antes calada, vai ecoar onde for preciso. Nunca se esqueça. Você sobreviveu ao silêncio. Você resistiu à frieza. Você suportou o golpe final. E isso só prova uma coisa. Você é muito mais forte do que imagina. O narcisista tentou apagar sua essência, mas sua luz é ancestral. E agora, com os olhos abertos e a alma desperta, você está pronta para o que vem depois. E o que vem é vida de verdade e amor, mas o tipo de amor que começa dentro de você.